Olá, oitavanos, sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre reprodução sexuada. Lembrando que na aula passada a professora explicou para vocês a reprodução do tipo assexuada. Mostrei exemplos, inclusive ali exemplos práticos, né, no quintal. Mostrei ali a multiplicação vegetativa, trouxe outros exemplos também com imagens e vídeos para vocês. Caso vocês não tenham assistido essa aula anterior, eu vou pedir para que vocês assistam. E hoje nós focaremos aqui no tipo de reprodução sexuada. Lembrando que a gente vai tratar esse assunto aqui com bastante seriedade. Qualquer comentário que vocês tenham, qualquer dúvida que vocês tenham, e é importante que vocês esclareçam as suas dúvidas, porque esse conteúdo é de extrema importância. Eu vou pedir para que vocês me chamem no privado, para que a gente possa conversar, para que eu possa ajudar a esclarecer essas dúvidas, tá, gente? Bom, sobre a reprodução sexuada, a principal diferença está aqui, ó, material genético, tá? Nós temos a união das células reprodutoras, também chamadas de gametas, o espermatozoide e o ovócito secundário. Ah, professora, mas não é óvulo? Já foi chamado de óvulo, algumas pessoas ainda chamam de óvulo, mas o nome científico, o nome correto é o ovócito secundário, tá? É o ovócito maduro, pronto para ser fecundado aqui. Então, o que acontece? Essas células se unem, né, esses gametas se unem e dão origem a um indivíduo. E esse indivíduo, ele herdou características dos dois progenitores, ou seja, dos pais, mas é um organismo geneticamente diferente. Quando essas duas células elas se unem, nós temos a origem ali. Então, nós vamos conseguir observar a célula ovo, também chamada de zigoto. A união dos gametas na reprodução sexuada é chamada de fecundação. Então, esse momento aqui em que os gametas estão se unindo é chamado de fecundação. E pode ser externa ou interna. Quando ocorre dentro do corpo da mãe, é interna. Quando ocorre fora do corpo da mãe, é externa. E eu vou mostrar aqui para vocês uma animaçãozinha que vai mostrar ali o período de ovulação e um ovócito secundário sendo fecundado, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Então, uma mulher, tá? Aqui são sintomas, né? Enjoos, atraso menstrual, dor nas mamas, tontura, sonolência, cólicas eventuais, são sintomas de uma mulher. Mas esses sintomas, gente, eles só vão surgir depois que esse zigoto se tornou um embrião e se fixou no endométrio da mãe, tá? Então, a gente vai ver antes de aparecerem os sintomas, tá? Então, aqui, gente, ó, nos ovários, nos folículos ovarianos, a mulher vai liberar o ovócito primário, daí esse ovócito vai amadurecer, né, se transformando no ovócito secundário, e aí ele vai se aproximando cada vez mais, vai passando ali pela tuba uterina e ocorre a fecundação. Tá? Então, vocês estão vendo os espermatozoides entrando em contato ali com o óvulo. Porém, só um desses espermatozoides vai conseguir, de fato, fecundar esse ovócito secundário. E o momento que ele consegue fecundar esse ovócito secundário, tá, que esses núcleos vão se unir, essa célula vai começar a sofrer divisões celulares. Então, aí vocês estão vendo o zigoto, tá? E aí vai sofrendo divisões celulares. E aproximadamente 15 dias depois que ocorreu a fecundação, essa célula ovo, esse zigoto, vai se fixar, tá, no endométrio, lá dentro do útero. A partir desse momento que a mulher começa a produzir hormônios, ela começa a ter sintomas, ela vai perceber o atraso menstrual e ela vai fazer um exame de farmácia ou um exame de sangue para detectar a presença desse hormônio, e aí ela vai descobrir que ela está grávida. E vocês viram ali o exemplo, então, de fecundação interna, tá? Na fecundação externa, gente, nesse tipo de fecundação, o encontro dos gametas ocorre no ambiente, ou seja, fora do corpo. Na fecundação externa, é comum
a produção de um número muito elevado de ovos para garantir que pelo menos alguns dos novos indivíduos cheguem à idade adulta, pois muitos ovos acabam servindo de alimento aos predadores, acabam muitas vezes se deteriorando também, tá, gente? Isso é comum nos anfíbios, na maioria dos peixes e em diversos invertebrados. Então eles colocam lá os seus ovos, né, fora do corpo, no caso na água, no solo, e aí o macho vai fecundar e essa fecundação vai acontecer externa. Em grande parte dos anfíbios, a reprodução ocorre próximo a ambientes aquáticos. Isso porque os ovos são gelatinosos, tá, gente? Então eles não são muito resistentes, eles acabam desidratando com facilidade. O macho abraça a fêmea, vocês já devem ter visto esse comportamento, e ele é chamado de amplexo, estimulando ela a liberar esses gametas no ambiente, sobre os quais são liberados os espermatozoides, e esse tipo de fecundação é chamado de fecundação externa. Então, vocês viram, né, a diferença, gente, da fecundação interna e a fecundação externa. Aqui vocês estão vendo, gente, os ovos de um anfíbio, tá? Então, os ovos de alguns anfíbios, como o sapo, se desenvolvem em ambiente aquático, onde muitos servirão de alimentos para outros organismos. Como proteção, eles ficam unidos em uma espuma de grande massa gelatinosa. Então, muitos desses aqui vão morrer, muitos vão nascer e vão acabar morrendo na fase larval. Então, esse tipo de reprodução aqui, em que há a fecundação do tipo externa, precisa produzir muitos descendentes, porque muitos morrerão. E isso serve para que alguns sobrevivam, tá? Fecundação interna. Nesse tipo de fecundação, a união dos gametas ocorre dentro do corpo da fêmea, que eu já falei, né? Estou só revendo aqui com vocês o que está escrito aqui. Os ovos são produzidos em menor quantidade quando comparados à fecundação externa. E isso aqui é lógico, né? Imagine que dentro do corpo da mãe tem um espaço restrito. Vamos pensar nos seres humanos, tá? Por mais que seja uma gestação múltipla, existe um limite, né? Então precisa ser em menor quantidade. E tem uma outra questão também. Os filhotes vão se desenvolver, né, na maioria das vezes, até o final dentro da barriga da mãe. Isso garante a sua sobrevivência, na maioria das vezes. A fecundação interna ocorre em insetos, raias, tubarões, répteis, aves e mamíferos, tá? Aqui vocês estão vendo então um casal de pinguins, tá? Macho e fêmea se reproduzindo. Então, os gametas são depositados dentro do corpo da fêmea, fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea, tá? Então, aqui vocês viram, então, reprodução sexuada, fecundação externa e fecundação interna. Novamente, vou repetir, qualquer dúvida que vocês tenham, não hesitem em me perguntar, tá bom, gente? Pessoal, e aqui vou mostrar pra vocês, então, o nascimento de peixinhos, tá bom? Então, olha aqui, os ovos foram liberados no ambiente, né? E aqui são os peixinhos nascendo. Tá? Então, olha a quantidade de ovinhos que foram colocados ali no ambiente, né? Essas espécies que se reproduzem com fecundação externa costumam colocar muitos ovos, porque os gatinhos nascem assim, ó, bem fragilzinhos, né, e morrem facilmente. Pessoal, lembrando que as plantas também fazem a reprodução do tipo sexuada, tá? Então, elas produzem gametas também e se reproduzem da mesma forma sexuada. Vocês viram lá exemplos de reprodução assexuada nas plantas, né? Mas não se esqueça que elas também têm esse tipo de reprodução. Então, nas plantas com flores ocorre a produção de grãos de pólen, que são levados até a parte feminina da flor, onde ocorre a fecundação. A semente é originada a partir da união dos gametas e abriga em seu interior o embrião,
de uma nova planta. A representação do desenvolvimento de uma nova planta a partir do embrião presente na semente. Então, vocês estão vendo aqui. E eu coloquei aqui a imagem de uma flor, tá? Vocês aprenderam lá no 7º ano, mas eu quis trazer novamente para que vocês se recordassem, tá? Então, androceu masculino, gineceu parte feminina. Lá na parte feminina tem o ovário, tá certo? E aí o grão de pólen, ele vai chegar até aqui esse ovário, vai fecundar as zoosferas e vai dar origem a sementes. Essa semente vai abrigar lá o embrião, que tem o material genético das plantas que foram envolvidas aí nesse processo de polinização. Então, essa é a fecundação sexuada das plantas. Lembrando que elas também se reproduzem, né, como por exemplo as suculentas, por multiplicação vegetativa, ou seja, uma parte da planta vai dar origem a outros indivíduos, né? Vou até voltar aqui para que vocês se recordem disso que a professora explicou. Olha só. E aí, esses indivíduos são geneticamente iguais à planta-mãe. Isso aqui é reprodução assexuada e aqui reprodução do tipo sexuada.